Tio Paulinho, tia Camila. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos mais um dia na casa do Senhor. E hoje Deus me deu até um tema diferente. Estava hoje à tarde em casa. E achei até interessante isso aqui, porque eu nunca havia pregado. E é palavra fresquinha. Qual é o tema de hoje? O possível deve ser feito para o impossível acontecer. Se você não fizer o possível, o impossível não manifesta. Tão básico isso, né? Mas nós vamos entender isso. Algumas histórias bíblicas de alguém que fez que era impossível acontecer, mas porque ele fez o que precisava ser feito, o impossível aconteceu. Amém? Glórias a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 19. Irmãos, eu vou contar uma história que aconteceu comigo terça-feira agora. Eu estava na região de Santo André, uma avenida muito importante, e tocou uma corrida para Moca. E lá o destino final era, eu não vou falar o nome para não cair aqui por causa do algoritmo. Aí eu conversa daqui, conversa dali e tal, não sei o quê. Aí a pessoa perguntou, o senhor conhece tal lugar? Eu falei, é aqui, essa rua aqui. Ah, eu posso acrescentar uma parada só para ver se meu filho está ali e tal. Depois nós continuamos. Eu falei, sem problema. Eu fui, parei, o filho não estava. Aí esse rapaz falou assim, pode tocar o carro. Aí eu perguntei assim, esse lugar aqui, vocês vão matar a charada do que eu estou falando. Esse lugar aqui que você está indo, o que é lá? Aí ela perguntou, a pessoa perguntou assim, a sua curiosidade por quê? Porque eu falei, não, para saber, porque eu nunca fui nesse endereço, já passei muito nessa rua, mas nesse endereço não. Explica para mim o que é isso. Me deu uma curiosidade. Aí a pessoa deu uma risadinha assim e falou assim, não, eu vou te falar. Eu era um religioso. Falei, nossa, começou. Eu era um religioso. E aí eu mudei de endereço. Para onde, o lugar onde você me pegou. Você vê, eu tenho 3 filhos. Tal, mas a religiosidade entrou tamanha na minha vida que eu desencanei. Ué? Interessante sua história. E aí eu comecei a gravar a corrida. Falei, me conta mais. Você me deixou muito curioso. Falei, eu percebi que o senhor está mesmo. Falei, não, eu gosto de saber a história da vida. Eu falei, eu estava um belo dia em casa, revoltado. Irmão, desse jeito. Desse jeito. Todas as corridas que eu faço são gravadas. O áudio é gravado. Aí a pessoa falou assim, eu estava lá desencanado, já separado, sem fazer nada na minha vida. Meu pai estava comigo na minha casa e eu ouvi o barulho dos tambores. E aquilo foi aumentando, e aquilo foi entrando, que foi me atraindo. E eu falei, meu pai, o senhor está ouvindo isso? Ele falou, estou ouvindo. Essa algazarra aí. Que algazarra o quê, pai? Esse negócio... E os tambores me atraíram. E para eu fazer parte de tocar esses tambores, esses atabaques, eu estou fazendo um curso intenso. E no final de semana, final de setembro, coisa assim, eu vou ser consagrado a fulano de tal, porque é o meu disso, o meu daquilo. E o senhor? Eu falei, o que tem? Eu falei, não, eu quero saber dessa história.
Não, tá aí, tá contado, já estava chegando. Falou, Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde, te salve. Mas eu fiquei muito frustrado. E aí, eu parei num posto de gasolina assim, que eu fiquei tão... Isso mexeu tanto comigo. Aí entrei no posto, na loja de conveniência, pedi um café. Aí comendo uma bolacha. E claramente veio uma consciência em mim, que eu vou repartir com vocês hoje. Por que que nós estamos vivendo? Quando eu falo nós, eu falo a classe evangélica. Eu falo a igreja no geral, no Brasil e no mundo. Por que que hoje existem tantos métodos sendo criados para entreter as pessoas dentro da igreja? Essa pessoa que falou comigo falou assim, nós entramos numa profunda consagração. Quem já trabalhou com as entidades sabe do que eu estou falando. E a pessoa foi falando, e aquilo... Se você vai aqui para o lado de São Bernardo do Campo, você entra dentro das chácaras lá, você fica assustado. O tamanho dos barulhos dos tambores. E a pessoa falou assim, nós estamos numa missão. Eu falei, qual? Todo final de semana, a gente se consagra para tal entidade. Eu falei, poxa, é bom saber disso. Falei, aí a pessoa falou, não, eu estou te falando isso porque você precisa saber disso. É o mundo espiritual, né, irmãos? E aí o Espírito de Deus foi falando comigo assim. Estou batendo esse papo com você, para você acordar, aprender uma coisa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra. Vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de muita gente desigrejada, gente desviada dentro da igreja, desviada do propósito. Nós temos vivido momentos muito sérios da igreja de Cristo, onde o triunfalismo está querendo imperar. O que é o triunfalismo? Você vai vencer, você vai ter vitória, você não vai ter derrotas mais. Acabou o tempo de derrota na sua vida. Não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Saiu o cenário, as adorações de louvores anteriormente era Cristo no meio. Cristo no começo e Cristo no fim, Cristo no meio. Hoje não. Pobre, eu era pobre, agora eu vou vencer. E aquilo que a pastora Dani falou é uma verdade. Estão mudando o evangelho. E o evangelho, qual é o evangelho de hoje? De que Cristo tem que nos servir. De que Deus tem que nos servir. Com coisa eu falo assim, meu Deus, a gente precisa amparar eles. A gente precisa cuidar dessas almas assim. Porque se a gente não fizer tudo o que eles pedirem, eles vão virar as costas para nós e vão nos deixar. Esse é o evangelho que estão pregando nos dias de hoje. Esse é o tipo de evangelho que se não pregar, que se não massagear, se não atender às expectativas, as pessoas vivem, porque a culpa é das pessoas? Não. A culpa são dos altares, que não trataram o que deveria tratar. E por que eu estou te falando isso? Porque a consciência que Deus me deu na terça-feira, depois eu vim para a igreja, vim orar. Nós estávamos com um número bem reduzido de pessoas, mas os que estavam aqui, graças a Deus por você, venceu o frio. Eu estava com uma dor de cabeça, uma dor no estômago terrível. A ponto, eu tive que ir no banheiro de tanta dor, mas eu vim, orei, terminamos o período e fomos embora. Cheguei em casa, a dor já não estava mais acontecendo. Graças a Deus. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós estamos vivendo o evangelho. Que Jesus não está mais em primeiro lugar. Porque, presta atenção no que eu estou te falando. Não vamos muito longe. Raciocina comigo o que eu estou te falando. Se você olhar a caminhada da palavra, das palavras que muitos têm pregado,
tem colocado Deus em último lugar. Tem colocado, vem toda uma proposta de vida. E você espera que Deus aprove todos os seus projetos por último. E a Bíblia fala, buscai o quê primeiramente? E a sua, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Por que que as pessoas estão frustradas? Por que que as pessoas estão em crises? Por que que tem muito crente que toma remédio? Por que que tem homens de Deus, homens escolhidos? Eu cuidei de um rapaz, pensa num potencial. Pensa num potencial. Simplesmente um dos filhos falou, vou ser advogado, mudou do país. O outro administrador largou o pai. Aí a esposa falou assim, bom, já que os teus filhos, nossos filhos, te largaram, até ela tchau para você também. Uma família linda e estruturada da região de Campinas. Uma igreja linda e estruturada se desfez da noite para o dia. E aí ele falou, Daniel, me ajuda. E eu colei do lado dele assim, falei, vamos lá, você vai vencer. Você vai vencer. Deus vai te dar graça, você vai superar. Deus vai te dar resiliência. Mas não saia do altar e nem da presença. E a gente começou a orar junto, a gente começou todos os dias, ele me ligava de madrugada, não tinha hora, abandonou o emprego. O cara, ele só não se matou pela presença de Deus. Resumo da ópera, as filhas voltaram. A esposa seguiu a vida, nem as filhas sabem onde a mãe está hoje. Doideceu. Falou, fica com o seu Deus, porque eu vou viver meu projeto profissional. E foi embora. Eu conheci eles na intimidade. Eu sabia quem eles eram. Não tinha motivos para acontecer o que aconteceu. Mas qual é a conclusão? Que tudo que eles faziam, Deus sempre estava em último lugar. Deus sempre estava em último nos projetos lugar. Iam, projetavam, faziam. Quando não dava certo, vamos orar para ver o que Deus fala. E eu quero te falar uma coisa. Guarda, nós estamos em 2020. Daqui 6 anos você vai ver como é que esse mundo vai estar. Se você não aprender nesses dias de paz que você está vivendo, aprender a fazer como a formiga. Você vê que a formiga, na época do verão, você vê formiga subindo parede, descendo parede. Dentro do armário da sua cozinha. Pega um pedaço de folha, joga no chão, vê lá aquele caminho. Vem lá uma carreira de formiga, elas picam a folha e cada um leva um pedacinho para o buraco lá. Quando chega o inverno, elas não têm capacidade para superar o inverno, mas elas têm alimento para se alimentar e superar todo o inverno. Então elas respeitam as suas naturezas. Elas sabem até onde elas podem ir. E nós, seres humanos, sabemos até onde nós podemos ir. Sabemos até onde que nós podemos fazer. Aguarda o que eu vou te falar. Todas as vezes que eu priorizei trabalho na minha vida, ganhar dinheiro na minha vida, foram os dias que eu mais fui frustrado e perdi dinheiro. Mas no dia que eu falei assim, Deus está em primeiro lugar, eu vou buscar Deus, eu não sei o que vai acontecer. Toca o telefone, chega e-mail, preciso falar urgente com você. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas na madrugada Deus me incomodou. Passa o número da sua conta. Aonde você está que eu vou? Preciso falar com você. Quantas vezes foi isso? A pessoa chegar e falar assim, olha, pagou, não, o almoço, não, deixa eu pagar pelo menos, deixa eu pagar o almoço. E a pessoa, vamos comigo ali no carro. Aí entrava dentro do carro, tirava o envelope gordo, falava, está aqui o dinheiro. Eu não sei qual é a tua conta, eu não sei, não me interessa, mas o Espírito de Deus me colocou um valor e Deus falou assim, está aqui 6 meses de contas pagas com abundância na vida dele. E eu abri o envelope, tinha muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro.
Por quê? Porque um dia Deus falou assim: se você não está vivo para me servir, então você não serve para viver. E aí você veio do buraco. Desculpa a palavra, sua vida era uma desgraça. Sua vida era um lixo. Você era nada para as pessoas, os que se diziam que você era sangue bom. Deus te tirou do lixo, limpou sua vida, arrancou da lama, te deu um novo nome, te encheu de dom, te deu presença. E você está pensando, você vai fazer o que na tua vida? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez uma junta de bois queimada, acabou. Não há retrocesso, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então nós vamos falar do tema de hoje. O possível deve ser feito para o impossível acontecer. Olha o que diz o texto. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Põe, volta ao primeiro versículo. A ardente expectativa da criação, quem te criou? Deus. E há uma ardente expectativa da sua reação. Deus tem uma expectativa de mim, de você, de nós para se manifestar. Deus nos criou lá quando nós estávamos numa massa de forma. Lá quando nós estamos sendo gerados, Deus projetou um futuro para a nossa vida. E Ele está dizendo, eu estou aguardando a sua reação. Eu estou aguardando o seu posicionamento. Eu estou aguardando uma atitude que vai gerar. E a atitude essa, que é muito que possível, para que o impossível aconteça na tua vida. Quem aguarda que um grande impossível de Deus se manifeste na tua vida? Então nós vamos ver 5 fatores de pessoas que fizeram o possível e 5 fatores que impossível, de uma forma impossível aconteceu. A primeira está na mulher que lá de Marcos 5:28. Põe para mim, Marcos 5:28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Continua. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O que aquela mulher deveria fazer? O que era possível? Havia multidões? Sim. Havia dificuldades? Sim. Havia caminhos difíceis para ela chegar até o mestre? Sim. Mas ela tinha uma fé suficiente para dizer, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Muitas vezes a religião cria um sistema, cria um método, cria seja lá o que for, para que você seja abençoado em qualquer área que você determinou. A religião estabelece vários critérios, mas a Bíblia está dizendo o que é possível para que o impossível aconteça. Você só precisa ir e tocar. Você só precisa se posicionar para quando você chegar, a hemorragia ser estancada. E aí o que acontece? Se é muitos dos que nós conhecemos hoje, falam assim, eu não quero, imagina, chegar em Jesus, olha quanto puxa-saco que está rodeando ele. Olha quanta gente interesseira que está cercando ele. Olha quanto isso X, quanto isso Y, quanto isso Z, que não deixa... Não, ela fala assim, com ou sem, tendo ou não, eu vou até ele. Dá para você se posicionar hoje?
e aprender a tocar naquilo que Deus quer que você toque? Dá para você se posicionar e fazer pelo menos o possível para que o impossível se manifeste na tua vida? Primeiro caso, quando você se posiciona, o impossível da hemorragia estanca na sua vida. A segunda coisa, Deus está falando, primeiro, toque. Segundo, mergulhe. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão. Quantas vezes? 7. Consoante a palavra de quem? Do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou o quê? Limpa. Diante dos fatos, era impossível acontecer. Qual é a explicação científica ou médica que diz que se tomar banho, mergulhar no rio, sujo como aquele rio, 7 vezes, a sua carne ficaria sã, curada? Humanamente, não há explicação. Mas espiritualmente, o impossível foi gerado, porque consoante a palavra do homem de Deus, foi dado uma legalidade, uma autoridade para que a cura viesse. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Você só precisa tocar. Você só precisa mergulhar. Quando eu toco, a hemorragia para. Quando eu mergulho, a lepra sai. Deus não falou nada demais para aquele homem. Mas havia um empecilho para ele mergulhar. Por quê? Porque ele era o general. Não, a minha experiência, como eu, por que eu não poderia mergulhar no Fafar, nos rios da minha região? Porque quando Deus dá uma direção, os métodos, ele vai mexer com o teu ego. Os métodos vai mexer com o teu orgulho. Os métodos vai mexer com a sua altivez. Os métodos vai mexer com a minha, a tua, a nossa pequena, ínfima, muitas vezes imprestável experiência. Ele era tão experiente, ele era tão isso, tão aquilo, que aquilo que Deus mandou fazer, Deus era experiente. E Deus está falando para mim e para você, nessa noite, não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito que Ele determinou. Ele falou, mergulhe 7, e Ele fez consoante a palavra do homem. Ele não mergulhou 6, nem 8, e nem 10. Ele mergulhou quantas vezes? 7 vezes. O possível era, faça, dá para você fazer? Dá para você fazer se possível? Toca. Ela falou, se eu tocar, eu vou ser curado. Deus falou, mergulhe. Se eu mergulhar, o que custa? E muitas das vezes, a lepra não sai da nossa vida, porque nós estabelecemos o limite para Deus agir em nós. Então, primeiro, aprenda a tocar. Segundo, aprenda a obedecer. Terceiro, aprenda a usar a palavra da autoridade que Deus dá na sua vida. A palavra de autoridade que Deus nos dá, ela só se cumpre quando eu entendo que a minha obediência, ela estabelece o milagre que Deus tem para a minha vida. Olha o que diz lá. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Continua. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós. Vai versículo 8. Olhei, eis que havia tendões sobre eles e cresceram carne, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito.
Olha o nível de possíveis que Deus estabeleceu. Mas olha o nível dos impossíveis que poderia acontecer. Era impossível aquela mulher ser curada. Quantas pessoas estavam rodeando o mestre? Quantas? Várias. Mas ninguém estava na intenção da fé da cura. Então a maneira que ela toca, e Jesus fala assim, alguém me tocou. E os discípulos falaram o quê? Mestre, uma grande multidão te cerca. O Senhor pergunta, quem te tocou? Sim, porque quem me tocou, de mim saiu virtudes. E eu quero declarar sobre a tua vida, é isso que nós precisamos aprender. Muitas das vezes, o que está rodeado não está dizendo o que é, o que não é. O que Deus está querendo dizer, você precisa ter o acesso. Você precisa furar a barreira. Você precisa mergulhar, como eu estou dizendo. Você precisa profetizar, como eu estou falando. Você tem que... Engraçado que as coisas que Deus mandou e levou pessoas a fazerem, não tinha nada a ver com a experiência que elas tinham, mas tinha a ver com o poder da palavra que poderia gerar o impossível. Então Deus está falando, toca o que precisa tocar, aleluia. Mergulhe quantas vezes precisa mergulhar, profetize quantas vezes precisa profetizar, mas não deixe de fazer o possível para que o impossível se manifeste na sua vida. O quarto caso, essa é uma das melhores. Tiago capítulo 5, versículo 17. Uma hemorragia é estancada. Uma lepra é curada. Um vale de ossos secos é reorganizado. E quarto, um céu fechado se abriu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era o que, irmãos? Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas diz o texto que ele tinha um negócio. Ele tinha uma senha com Deus. Qual era a senha? Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Que homem é esse que tinha tanto acesso que quando ele falava, o céu movia? O mesmo céu que abria para derramar água sobre a terra, é o mesmo céu que respeitou um homem que tinha um acesso ao seu Deus. E quando ele orou, por que ele orou e cessou a chuva? Porque Deus aguardava uma expectativa da manifestação da sua criação. E qual era a expectativa? Profetizar para que o mal caísse por terra. Profetizar para que Satanás saísse com seus demônios e seus enviados. É isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar um dom. Deus que quer capacitar a tua vida. Deus quer melhorar a sua vida espiritual para que você seja um instrumento nas suas mãos. Então, primeiro, eu toco para a hemorragia parar. Eu mergulho para a lepra sarar. Eu profetizo para Deus me reorganizar. E eu declaro, profetizo para que o tempo da guerra pare na minha vida. O texto fala que ele falou. Por quê? Ele disse essa palavra, não vai chover. E se você pegar o livro de Reis, você vai observar que ele chega e fala, pela minha palavra não vai chover. Um homem para falar o que ele falou, para se posicionar como ele estava posicionado, é porque ele tinha muita consciência de quem era ele com Deus, quem era ele e quem era Deus na vida dele. Então nós temos que hoje entender que quando nós começamos a priorizar Deus na nossa vida, que é o possível que nós devemos fazer, o impossível da cura virá, o impossível da lepra será sarada,
O impossível da bagunça ser organizada é muito mais possível, muito mais do que você imagina. E sobre a tua palavra, Deus vai te honrar. Você crê nisso em nome de Jesus? E em quinto lugar, o relógio avança 10 graus, que era o possível. Mas qual era o impossível? Atrasar 10 graus. Esse era o grande impossível. Olha o que diz Isaías 38, versículo de número 7 e 8. Vamos ver se eu anotei certo. Isaías 38, versículos 7 e 8. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que havia declinado. Olha o que é que Deus faz com alguém que faz o impossível para Deus agir no impossível. Deus só precisava alguém posicionado. E quem era? O profeta. Falou: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O profeta vira as costas e vai embora. E aquele homem que recebe a palavra, vai vir o seu rosto para a parede, com a cara na parede, e fala assim: eu tenho sido zeloso. Ele manifestou o possível. Eu fiz o que o Senhor falou. Fui reto aos teus olhos, não pequei contra ti, não prevariquei como meu pai Acás. E ele viveu todos os dias da sua vida. Agora eu estou fazendo o que é certo. Por que eu deveria morrer? Diz que no meio do palácio, Deus para o profeta e fala: volta e diga, eu vou acrescentar os anos da sua vida. Porque ele fez o que era possível. O que era possível? Andar reto diante de Deus, cumprir os princípios e as promessas que Deus havia dado, trazer Deus para a existência do seu governo, e por causa disso Deus mudou a história. E eu quero declarar para a sua vida: traz Deus para o seu governo, porque o mesmo Deus que teve poder de parar a rotação, irmãos, Deus parou a rotação da terra e voltou 10 graus. Por causa de um homem que fez o possível, a obediência, Deus parou e voltou 10 graus da rotação da terra. Esse é o Deus que, como nós lemos em Romanos 8,19, que o autor da criação aguarda a manifestação da sua criatura. Se nós começarmos a entrar por esse processo, se nós começarmos a entender, se nós começarmos, no dia que eu estiver à frente dessa igreja como estou agora, e parar para fazer a vontade de A, de B e de C, o tempo vai parar na nossa vida e a luta virá. Quem está à frente de uma família, quem está à frente de uma empresa, quem está à frente atrás de um volante conduzindo um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um avião, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o princípio nos ensina para que tudo vá bem. E você precisa entender, eu não sou mimado de Deus, nós não somos, a igreja não é. Deus só quer que você e eu façamos o possível. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, a se arrepender dos seus maus caminhos, então, possível foi feito, então eu ouvirei dos céus o seu clamor, sararei a terra, perdoarei os seus pecados e restaurarei o meu povo. Nós precisamos entender esse princípio.
Nós não estamos aqui para Deus não servir, não. O centro é Cristo. O centro é Deus. A regra é a palavra. E disso nós não vamos abrir mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, faça o possível. Aleluia, a hemorragia vai estancar na tua vida. Faça o possível. Aleluia, a lepra vai sair da tua vida. Faça o possível e mergulhe quantas vezes Ele mandar na palavra, na presença dEle, aleluia, e você será curado. Faça o possível e use aquilo que Ele te deu. Aleluia, profetiza o que? Na tua boca tem que ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Profetiza, 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 profetiza. A chuva vai parar, aleluia, que tudo aquilo que são habilitações vão encerrar na tua vida, porque tem uma palavra sobre você, e a palavra sobre a tua vida, Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aprenda a andar nos princípios, não importa, a Bíblia fala, se os pais comeram uvas podres, por que o dente dos filhos haverão de se apodrecer? Não, o que está sobre os pais já foi, o que está sobre a tua vida é uma condição nova. Então aprenda, aleluia, a entender um princípio espiritual. Qual é? O possível da obediência, para o impossível e o extraordinário acontecer em você. Fecha isso com Deus. Faça isso com Deus. Faça, porque o milagre vai começar a acontecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Desde que essa casa começou, Deus só falou assim para mim: só uma coisa que eu vou te pedir. Não negocie nada nesta casa. Principalmente o altar. Não negocie. Eu falei, fechado. Se você não negociar, eu sustentaria essa casa. E Deus está sustentando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus vai cuidar de você. Aleluia. Mesmo que o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas. Mesmo que não chover, mesmo que acaba pão, os corvos vão te alimentar. Porque o céu te guarda, o céu governa sobre a tua vida. Então faça o possível e pare com as suas crises. Eu já fui um crisento. No dia que Deus falou assim, na hora que você parar com o seu mimimi, eu resolvo falar com você. E no dia que eu parei, Deus resolveu falar e fala, e fala, e fala com força. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Faça o possível. E o impossível vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Faça o possível. Qual era o possível? Dá 7 voltas nas muralhas. O impossível era cair as muralhas. As muralhas caíram. Repara o altar, tira a cinza e põe o altar, põe água, põe o sacrifício. Isso é possível? É. Qual é o impossível? O fogo caiu e lambeu todo o altar. Moisés, diga ao meu povo que marche até o Mar Vermelho. Era possível? Era. E o que era impossível do povo fazer, Deus garantiu para que eles chegassem. Qual era impossível? O mar se abrir. Toca com a vara no mar, o mar se abre. O impossível aconteceu. Você pode entender e ver isso, que se você fizer o possível de obedecer, o impossível vai começar a acontecer na tua vida. É tão simples isso. Então hoje eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja uma pessoa de princípios de obediência. Aprenda a obedecer. E o melhor de Deus, o impossível, vai começar a acontecer na tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Fica de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, Pai. Nós estamos vivendo uma geração tão, ó Deus, complexa, que querem, ó Deus, otimizar as coisas, e a Tua palavra fala, se quiseres e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra. O Senhor nunca falou tanto conosco no quesito obediência como tem falado nos dias de hoje. O Senhor nunca falou conosco, ó Deus, da obediência. A Bíblia, a tua palavra fala, Senhor, que nós devemos obedecer. E aquele que é conhecido na obediência ao Pai, ele é reconhecido na graça e nos milagres. Eu oro pelo teu povo nessa hora. Se você nesse momento está aqui nesse lugar e precisa fazer algum tipo de conserto com Deus, pedir perdão a Deus de alguma coisa, peça agora. Peça pelos dias que você desobedeceu. Peça perdão aos dias que Ele mandou você orar e você não orou. Peça perdão a Deus no dia que Ele mandou você jejuar e você não jejuou. Peça a Deus perdão no dia que Ele mandou você vai para a igreja, você preferiu ficar em casa. Pede a Deus, aleluia, o dia que Ele falou levanta e ora para tal pessoa e você não levantou e não orou. Em nome de Jesus eu quero agora repreender todo espírito da rebelião à tua vontade. Nós repreendemos todo espírito da desobediência. Nós quebramos todo tipo maligno religioso da desobediência. Seja banido das casas, das famílias, da tua igreja, seja banido, Senhor, aleluia, que sejamos reconhecidos e conhecidos como o povo da aliança, da obediência. Abençoa os teus servos, abençoa cada casa, cada família. Oh meu Deus, o Senhor tem algo maravilhoso, a novidade da terra, Senhor, e eles, muitos que estão aqui, acham que o maná é a novidade. Não, o Senhor não tem mais maná para nós. O Senhor tem o pão da novidade. O Senhor tem a novidade para nós ainda esse ano. Então, Deus, eu te peço, ensina, abra o entendimento, abra o coração. Ó Deus, o possível é eu orar, o impossível é o teu Espírito convencer. Então, Senhor, a palavra fala que quem convence é o Espírito e não o homem. Então convença, porque humanamente nós não conseguimos convencer. Em argumentos nós não conseguimos convencer nada, mas é pela força do teu Espírito que tudo começa a acontecer. Então, Senhor, Pai, aleluia, aleluia, tira todo impedimento, ó Deus, tira todo embaraço, tira tudo aquilo que não vem de ti, tira, vai tirando, vai limpando, tira o desânimo, tira, Pai, vai tirando, vai repreendendo, vai trazendo a vitória, dias novos, nova vida, novo tempo. Nós consagramos cada um, nós abençoamos cada um, declaramos a vitória sobre cada um e pedimos a tua paz, a tua bênção. Obrigado, porque cada dia que nós obedecemos, o Senhor nos cura. Obrigado, e cada dia o Senhor fala, a gente obedece, a provisão chega. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está fechado contigo não vai se decepcionar em nada, em nada, em nada, até as possíveis e as aparentes decepções. É um ensino, é um amadurecimento, é crescimento. Abençoa os teus servos, que eles possam tocar, mergulhar, aprender, a profetizar, a entender que a intimidade muda a história, muda cenários, muda até leis da natureza. O que o Senhor quer é uma igreja obediente. O que o Senhor deseja é um povo obediente à palavra. Meu Pai, abençoa os teus filhos, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua vitória. Em nome de Jesus eu oro e abençoo para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Debaixo da palavra, nós vamos selar com a nossa oferta. Sela esta palavra com a tua oferta. No próximo dia 20 nós temos o nosso aluguel. Nós temos o IPTU. Nós temos todas as despesas fixas. O que é a despesa fixa? Internet, água, luz, IPTU, aluguel e compra de cestas básicas. Lanche das crianças,
todo aquele conforto que a gente tenta ao máximo dar aos filhos dos fiéis da igreja. Então, não deixe de entregar, não deixe de consagrar, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a oferta na tua casa, dos que ofertam, o dízimo de quem dizima. Abençoa, cumpra com a tua palavra na vida dos teus servos. Que nós sejamos reconhecidos como aquele povo que Pai, que te obedece. E a nossa obediência gerará impossíveis nas nossas vidas. Nós consagramos que esta oferta que os teus filhos vão entregar possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Nós consagramos a ti, Senhor. Declaramos a tua bênção, a tua graça, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Glórias a Deus. Se você tem no envelope, deposite no gasofilaço. Se você vai entregar eletrônico, na parede tem um QR Code. Amém? Glórias a Deus. Sábado agora é bazar, né? Sábado nós temos o nosso bazar. Eu queria pedir um favor a vocês. Fale do nosso bazar aos teus amigos pelo WhatsApp. Manda. Quem conhece o nosso bazar sabe. A gente não trabalha com roupa rasgada, remendada. Os nossos produtos são bons. Então, coloca na sua rede social. Coloca no WhatsApp, no status do teu WhatsApp. Coloca que vai ser bênção. Para nós termos um bazar. E o bazar, irmãos, ajuda a comprar itens da cesta básica. Ajuda a comprar um monte de situações, produto de limpeza. Tudo aquilo que a casa precisa. Precisa arrumar o equipamento da igreja. A gente junta, vai lá e paga. É tudo através do bazar. Amém? Então, nos ajude, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Sábado, bazar. Domingo, a nossa celebração da família, o nosso encontro. Amém? Vamos ficar de pé. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida, tua casa e toda a tua família. Eu te abençoo. Vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Tchau, vá em paz.